E aí, pessoal, voltando aqui para o quarto e último bloco ou episódio do programa Falando em Locação, onde a gente vai tratar aí principalmente o instrumento de garantia, seguro fiança locatícia, como um grande aliado das imobiliárias, nas estratégias necessárias para serem competitivas, continuarem sendo competitivas e se enquadrarem nesse novo cenário, tá? E aí eu quero até pegar, antes de passar aí a bola para vocês, quero pegar o protagonismo do negócio para falar o seguinte, né? Primeiro ponto. Então, vamos dar nome aos bois? Vamos dar nome aos bois? Então, a gente falou de imobiliária disruptiva, imobiliária virtual, novo player. Vamos falar? Vamos dar um nome aos bois? Então, vamos falar, né? O que a Quinta Andar fez de diferente para o proprietário, né? E não era tão diferente assim, porque o mercado no passado também garantiu o aluguel para o locador. Garantiu o aluguel. E a gente sabe o quanto o locador quer ter isso, né? Quer ter esse benefício. A um custo, na opinião dele, justo. E a gente sabe que não é muito fácil atender a esse anseio. E fica claro que a única garantia possível dentro da lei do inquilinato que traz esse benefício de rendimento, de renda, de locação garantida é seguro-fiança. Tá? Então, eu acho que esse já é o primeiro ponto aí a ser observado, né? Então, se eu tiver aí o seguro-fiança como garantia da locação, eu não estou devendo nada para o concorrente. O que vocês acham disso? Cris, o seguro-fiança, ele dá essa oportunidade para a imobiliária de garantir a locação, né, sem ter que mexer no bolso dela, né? Alguns mercados já praticam isso dentro do estado de São Paulo, ABC, enfim, a locação garantida há muito tempo, né, mas outros ainda não, né? Toda locação com seguro-fiança, a imobiliária tem a certeza, né, que o trabalho bem feito, enfim, na inadimplência do locatário, ela vai receber da seguradora, então ela pode adiantar para o locador e passar a receber da seguradora e assim manter ali o locador sempre com o vencimento, a entrada do aluguel para ele no mesmo dia, né? Sem contar que o seguro-fiança também dá a oportunidade da imobiliária equilibrar os desejos e vontades, né? Se o locador, né, ele é muito sensível ao depósito, 3 aluguéis de garantia, né, o seguro-fiança dá flexibilidade de contratar as coberturas, né, que envolvem os maiores riscos, como aluguel, condomínio e IPTU. Né? Se é um proprietário que não é tão sensível ao depósito, que tem um imóvel de altíssima qualidade, com pintura nova, com piso novo, você tem a possibilidade de contratar outras coberturas para atender esse desejo. Né? Então, não tem uma garantia tão flexível quanto o seguro-fiança para... Então, eficaz, né, Sérgio? Então, de eficaz. Verdade, porque ela garante de verdade, né? Não é de mentirinha, né? Não é Exatamente. o fiador não morreu, não vendeu o imóvel, né? Não tem né? Ela é Exatamente, efetiva, né? Ela é efetiva, ela é líquida, né? Todo mês está ali, né? E ainda pode cobrir, né, as despesas de rescisão, assim chamadas, né? Os chamados estragos, né? O mercado gosta de falar estragos no imóvel, os danos ao imóvel, a multa por rescisão, a pintura, né? Mas o que é mais importante, né? O que o mercado tem que entender? Às vezes a gente vê o mercado comparando depósito de 3 aluguéis com seguro-fiança completo, né? Para nós que estamos do lado de cá, a gente não consegue entender se 3 aluguéis atendem o locador, por que tem que se ter pintura interna e externa? Pois é, Né? Sérgio. Então, é muito importante que a imobiliária conheça a fundo as ferramentas, está aí o papel da União Corp, né, que a União Corp sempre fez muito bem de explicar, de conversar esse conteúdo que a União Corp vem trazendo para o mercado imobiliário, que é o quê? Preparar o mercado imobiliário para usar a ferramenta, né, com todas as oportunidades que ela pode gerar, oferecendo esse equilíbrio para as partes. Qual é o desejo do locador, né, e qual é a possibilidade do locatário, né, porque às vezes o locatário está ali com a renda já quase que toda comprometida, né, colocar um seguro-fiança onde vai gerar um custo
né, para aquela locação, dependendo do perfil, esse custo pode ser um pouquinho mais alto ou mais baixo, ele vai acabar inviabilizando a locação. E às vezes é isso que a gente vê. O seguro-fiança é muito caro? Pô, o seguro-fiança, ele já foi muito caro. Hoje ele não é mais tão caro. A gente precisa acabar com o estigma em relação ao preço do seguro. O seguro-fiança, nos últimos anos, evoluiu tremendamente, né? O mercado hoje tem produtos para todos os bolsos, para todas as necessidades, né? E a própria circular SUSEP, quando determinou que os seguros tinham que acompanhar, né, a vigência do seguro tinha que acompanhar a vigência do contrato de locação, fez com que as seguradoras também apostassem em meios e formas de pagamento que pudessem acomodar esse custo dentro do prazo do contrato. Então, hoje, o seguro ele é pago mensalmente, é uma fraçãozinha, né? Aqueles custos que antes se falava, o seguro fiança custa 3 aluguéis por ano. Acabou isso, gente, há muito tempo. Então, quem continua discursando nesse sentido, achando que seguro é caro, que seguro é complicado, é difícil, demora, está vivendo em outro planeta, porque isso já mudou e faz tempo, não é de hoje. Tá? A gente já vai completar quase 2 anos aí que a gente tem circular SUSEP, agora no começo do ano, trazendo essa nova condição. Né? Vimos movimento muito fortes das seguradoras reduzindo o custo do seguro, mesmo em tempos de pandemia. Tá? A gente entende que hoje o custo ele é possível. Temos produtos, inclusive, com taxa fixa, né? Capazes aí de dar condição de estratégias para as locações. E a gente vai fazer um programa só falando de estratégias, então vamos acabar com o estigma do seguro caro. Tá? Então, só se for fora da União Corp, aqui dentro não é. Certo? É verdade, né, Cris? Nada como uma boa concorrência, né? É lógico, com concorrência, certeza. A concorrência, ela fez todos se mexerem. As seguradoras também sentiram a concorrência que as imobiliárias sentiram. Pois e se mexeram e continuam se mexendo muito, né? Eu, com os meus 30 anos de mercado, nunca vi um movimento tão forte de todas as seguradoras que mantêm esse produto em carteira, aí, no sentido realmente de buscar melhorar os seus produtos, de buscar ajudar o mercado imobiliário, né? Nós vimos aí seguradoras com estratégias fantásticas durante a pandemia, entregando assinatura digital sem custo nenhum, né? Quem não sabe disso, vem falar com a gente, que a gente mostra como faz, né? Imobiliária fala com a gente sobre assinatura digital sem custo, né? Nossa, seguradora... Parcelamento de aluguel, né, Cris? Parcelamento de aluguel no cartão de crédito. Para ajudar o inquilino a não registrar sinistro, sem juros. Sem juros, gente. Por quê? Porque entendeu o quê? Muita gente vai passar por situações pontuais, momentâneas, precisando de um tempo para conseguir se restabelecer, né? Não posso entrar com uma ação de despejo com... Né? Não estou falando com inadimplente, estou falando com um cidadão, né, que está passando pela mesma coisa que está todo mundo passando, só que num nível mais difícil, meu Deus do céu. E a seguradora teve toda a sensibilidade do mundo, né, de criar uma ferramenta como criou o Porto Seguro. A gente vai falar também de Porto Seguro, como criou o Porto Seguro no sentido de instituir um cartão de crédito para parcelamento dos débitos sem juros, fantástico, né? Como as seguradoras, outras também, tiveram um olhar na hora de receber o aviso de sinistro, negociar com o inquilino um parcelamento, né, extrajudicial, entendeu? Então, eu acho que o seguro, ele não só, né, falando agora deste momento, já que a gente entrou no assunto, pandemia, né, ele não foi só importantíssimo para o proprietário
Porque, como a gente falou aqui, nós temos o investidor de um único imóvel, o investidor de vários, né? Mas, principalmente o do único imóvel, poxa vida, muitas vezes ele tem aquele rendimento de aluguel já dentro do orçamento, né? Para pagar ali despesas importantes, às vezes plano de saúde, e ele não pode ficar sem aquela renda, né? E nós vivemos um momento complicado de inadimplência, todo mundo viu, né? Todo mundo passou por isso, né? E não foi só o proprietário que foi amparado, né? Proprietário que tinha sua locação garantida por seguro-fiança, né? Que foi amparado por essa situação, mas o inquilino também foi, né? Então, entendo que realmente a evolução, né, do seguro-fiança nos últimos tempos, ela é tamanha, ela é gigantesca. E hoje eu vejo as seguradoras realmente com um olhar muito grande de apoiar o mercado imobiliário, de criar instrumentos, de criar formas para que o mercado continue a ser competitivo, né? Possa colocar o seguro como estratégia no seu negócio para competir aí com quem está levando garantia sem custo para inquilino, para quem está levando para o proprietário aluguel garantido. Tudo isso é possível com o seguro-fiança, né? Mas precisa olhar direitinho, né? Vamos tirar aí os fantasmas do passado, porque eles foram exterminados. Foram exterminados. Fala um pouco, Paulo, para a gente, o que você vê nisso? Olha, dizer para todos, né? A evolução pela qual passou o negócio das garantias, né, de um modo geral, fez, no fim da linha, todo mundo enxergar o seguinte: competir com um fiador era muito difícil, e ainda continua sendo em certos casos, porque não custa nada. Mas, em compensação, você tem uma garantia que também quase não vale nada. Essa é o fim da linha, né? E a pandemia deixou isso muito claro, porque como ela passou um facão no mercado horizontalmente, né, ceifando pessoas, infelizmente, mas ceifando trabalho e renda de muita gente, isso significa que comprometeu o pilar principal de uma garantia que parecia imbatível, que era o fiador. Né? A garantia em si deixou de ser garantia. Imbatível não, né, Paulo? Conveniente. Imbatível a garantia conveniente, por esse fator, usos, né? E costumes, né? O mercado há séculos. Imbatível por esse ponto, Cris. É difícil você competir com algo que é de graça até que você saiba que o de graça não é nada. Exatamente. Né? E muitas vezes o mercado... tão evidente, mas tão evidente durante a pandemia, que as pessoas começaram a olhar para outras coisas. E veja, né? Nós, pessoalmente, vimos isso acontecer. Né? Nós vimos a demanda por a consulta por garantias mais sólidas crescerem. E por quê? Porque as pessoas estavam preocupadas. Falaram, uai, quem que está garantindo o meu contrato? Tá certo? Então, essas mudanças todas que estão acontecendo e que começaram porque um concorrente bastante sagaz e com muito dinheiro provocou todo mundo. Mas, até então, o mercado ia lá, reclamava um pouco aqui, outro ali, mas seguia adiante. De repente, né, quando vem uma catástrofe como essa, que abala os alicerces principais, aí as pessoas têm que se voltar para o fundamento. E perceberam que o fundamento desta principal garantia era fragilíssimo. E aí é que agora vem, juntando com o que dissemos até no programa anterior, né? Precisa conversar com o seu cliente proprietário, precisa conversar com o seu cliente inquilino e mostrar para ele o que é cada coisa. E na hora de mostrar o que é cada coisa, as vantagens de uma e as desvantagens de outra é que ficam claras. Pois é, Paulo. A gente falava do fiador, né? Usos e costumes. É muito usual para a imobiliária fiador. Inquilino, ele faz o contato e fala: o que eu preciso para alugar o imóvel? Precisa de um fiador. Gente, só espanta qualquer um, né? Mas por que o fiador? Porque o fiador bom ou ruim, Paulo, eles entendem que o locador ele não vai responsabilizar a imobiliária, entendeu? Por quê? Porque
É costume ter o fiador na locação. Gente, acabou isso também, né? Ficou claro, né? Acabou. Então, vamos acordar, né? Vamos olhar como é que eu estou fazendo a coisa dentro de casa, né? Será que o proprietário... O inquilino, a gente sabe que não quer mais apresentar fiador. Será que o proprietário ainda quer fiador? Então, essa acho que é a pergunta de $1 milhão, né, Paulo? Como você costuma dizer. A pergunta de $1 milhão, Cristina, é isso mesmo. Eu acho que outro aspecto, né, Paulo? A gente falou aqui que o seguro-fiança ele protegeu, principalmente nesse momento, né? A gente ainda está vivendo aí uma crise sanitária, não saímos dela, né? E ninguém pode dizer que a gente não está vivendo uma crise econômica e a gente não sabe muito bem o que vem pela frente. A gente já tem um prognóstico de um 2022 bastante desafiador. Olha aí, né? Olha aí a China, olha aí os Estados Unidos, né? Os economistas não param de acenar realmente do quanto vamos ter que trabalhar bastante nesse 2022, inclusive por ser um ano eleitoral, e a gente sabe como é que se comporta um ano eleitoral. E o que eu dizia, o seguro-fiança não protegeu só o proprietário, né? Nesse período, não protegeu o inquilino, que a gente também deu aqui, né, alguns exemplos de como o seguro ajudou aí alguns inquilinos realmente que não eram inadimplentes, eles precisavam só de um tempo, né, de uma forma de quitar os seus débitos, mas protegeu também as imobiliárias, porque a imobiliária que tinha alocação com o seguro-fiança não ficou sem a sua renda também, né? Porque o inquilino foi inadimplente com fiador, ela não recebeu nada, né? E muito provavelmente também não despejou. Né? Tá difícil, a gente sabe quanto tá difícil despejar. Quanto foi difícil despejar durante todo esse período, né? Eu não vou nem falar de calção de 3 aluguéis, que eu me recuso. Para mim, isso não é garantia. Entendeu? Então, olhem para essa possibilidade que, sem dúvida nenhuma, coloca eficiência no seu processo, tira custo do seu processo, ajuda no seu processo de digitalização. Por quê? Né? A gente tem crédito online no seguro-fiança. É crédito online. Né? As respostas hoje praticamente são online, são imediatas. Isso é importante, né? Colocar essa agilidade, essa facilidade no processo é extremamente importante para você se manter competitivo. E acho que o Sérgio consegue me ajudar ainda mais aí a colocar mais elementos. Não, Cris, acho que você falou praticamente tudo, né? O seguro-fiança desonera todo aquele custo de análise que a imobiliária tem, porque analisar um inquilino e um fiador, a gente sabe, o Serasa hoje não é barato, ou o SPC, ou o Equifax, enfim, qual a ferramenta que a imobiliária usa para analisar o crédito, isso custa. Ter uma pessoa para fazer essa análise custa, né? Ser culpado pela análise hoje, né? Muita gente, muitos locadores entendem que um inquilino insolvente, mal pagador, a culpa é da imobiliária, quando na verdade não é. Né? A gente aqui sabe disso, mas não é. Então, assim, desonera a parte da análise, agiliza o processo, né? A gente tem seguradoras entregando online na hora, tem ferramentas da Union Corp para entregar análise e preço de seguro na hora, né? A seguradora que não entrega na hora, hoje está entregando ali em 4 horas, no máximo 5 horas, ou seja, no mesmo dia, ela está entregando o processo de análise. Ajuda, né, a suprimir erros em contrato, porque as garantias, seguro-fiança tem as cláusulas padrão, as cláusulas já são sugeridas, né, recortar e colar, então às vezes a imobiliária na hora de digitar a garantia, digitar o CPF do fiador erra, e aí no momento da fragilidade, da inadimplência, a pessoa se usa disso para não assumir responsabilidade, e além de tudo, né, o que a Cris falou, toda empresa hoje tem que estar preocupada com a receita dela, né, porque no fim das contas, vocês estão fazendo o trabalho de vocês, né? As imobiliárias estão trabalhando, né? Estão fazendo o trabalho e com outra garantia,
às vezes não recebe, ou na maioria das vezes o que o mercado nos conta é que não recebe. O seguro-fiança garante ali até o término do contrato isso. Outra coisa legal que você trouxe, Cris, né, com a entrada da circular, muita gente aqui não sabe o que é SUSEP, não tem que saber mesmo, e a gente está aqui para isso. Né, se tiver dúvida, pergunta para a gente. Né, mas com a mudança que foi feita no seguro-fiança, a diluição do prêmio. Né? Então, assim, não tem que mais renovar todo ano. Né? Aquele trabalho de renovar todo ano não tem mais. Né? O prêmio está diluído, pode diluir em cartão de crédito o prêmio. Né, imobiliário ali que não quer trabalhar com a fatura, que não tem familiaridade com a fatura, apesar da gente entender, né, que para quem administra a fatura é o melhor mecanismo, né, depois a gente vai falar mais atributos, não hoje do fiança, mas por que ele é o melhor mecanismo, mas tem também diluição de prêmio em cartão de crédito. Né, então tem N ferramentas. E mais uma oportunidade, né, da nossa audiência, de quem estiver ouvindo aqui, levar uma prestação de serviço diferenciada para o locador. Né? Porque quando você fala só de duas garantias, seja ela depósito ou fiador, né, e garantias convencionais, todo mundo oferece. Todo mundo, a imobiliária do lado, o corretor autônomo, ele pratica essas garantias. Né? Por quê? Porque elas são culturais. Né? Agora, todo o serviço, todo o trabalho do seguro-fiança de que o locador pode ter, né, ali tendo o seguro-fiança como garantia, né, pode-se até, tem locador ali que está sensível, né, a pagar parte do prêmio, né, Cris, a custear parte do prêmio para aumentar a velocidade da locação. Né, muito importante, às vezes, né, a locação com seguro-fiança chegou um inquilino ali, o inquilino não tem fiador, não tem os 3 aluguéis, não tem uma série de coisas, mas ele tem o quê? Ele tem uma disposição, tem um crédito aprovado, né, e o locador às vezes subsidia para aquela locação ser mais rápida, ou seja, a imobiliária pode montar N estratégias, né, com uma garantia tão flexível como o seguro-fiança. Então, não nós vamos deixem fazer, de usar. viu, Sérgio, nós vamos fazer um programa inteiro para falar só de estratégia, porque muita gente pergunta, né? A gente tem vários parceiros nossos que têm estratégias fantásticas, antes de pandemia, muito antes de pandemia, né? De antes de Quinto Andar, inclusive, e a gente quer trazer, inclusive, esses depoimentos. Sim. Então, a gente vai falar muito de estratégia e argumentação. Sim, e outra coisa, Cris, que é importante dizer também, a gente continua no meio da pandemia, como foi dito, todo mundo sabe, né? E a União Corp tem percentuais de aprovação altíssimo, gente. Isso aí. Altíssimo, né? As seguradoras estão aprovando ali 60%, 70% das oportunidades que passam por elas, né? Eu duvido que 60%, 70% dos fiadores que passam são aprovados, ou que das pessoas que têm condição de dar o depósito são aprovadas. Então, o seguro-fiança também aprova mais. Né? O seguro-fiança dá essa opção, né, de aprovar mais, de aprovar rápido. Né? A gente tem parceiros, né, que eles estão com o contrato de locação pronto em 2 horas, utilizando os mecanismos que a gente está falando aqui do seguro-fiança, de assinatura digital, né, de consultoria para o proprietário, já está com preço tagueado, um desconto, uma prévia de desconto tagueada ali. Né? Ou seja, em 2 horas ele está com o contrato pronto para, se o inquilino quiser, né, ele muda no dia ou no outro dia, ele assina o contrato e muda. Então, tem mecanismos, tem ferramentas, mas o mais importante, não deixem de valorizar a mão de obra de vocês. Né? Conheçam do produto, a União Corp está aqui para falar com vocês, tem a equipe comercial, né, para falar muito mais dos detalhes do produto. A Cris falou que já vai trazer outras estratégias, outras features aí do seguro-fiança, mas utilizem isso para valorizar a prestação de serviço de vocês. No fim das contas, né, todo mundo ganha. O locador ganha porque ele tem segurança, o inquilino ganha porque ele tem flexibilidade, e vocês ganham porque a administração está garantida. Né? Então, é um produto ali que realmente ele traz benefício para todas as partes. Isso mesmo, Sérgio. Quer complementar alguma coisa, Paulo? Se é que o Sérgio deixou alguma coisa para complementar, né? Tanto acho que ele e você realmente falaram a respeito de tudo que este produto pode oferecer nesse momento que a gente tem. Então, gostaria de deixar 2 dicas, né? Porque as pessoas, se perderam um pouquinho alguma coisa, nunca percam a oportunidade de conversar com o proprietário a respeito da fragilidade de algumas garantias e da fortaleza de outras. E segundo, entendendo bem a realidade dos seus proprietários, vocês vão saber exatamente como formatar a melhor garantia para eles, baseada em garantias sólidas.
é isso. O resto já começa a entrar nos detalhes de cada um e da estratégia de cada um. E nisso a União Corp pode ajudar bastante vocês, como vocês vão ver em outras edições deste programa. Mas não esqueçam, conversar sempre, entender a realidade de cada um e não ter medo de falar de outra garantia que não seja aquelas que o mercado já está tão acostumado a fazer. Era isso que eu tinha a completar. Até porque, né, Paulo, se perder a oportunidade de conversar aberta e francamente com o proprietário, pode perder o proprietário, porque tem gente fazendo. Simples assim. Simples assim. Então, nunca foi tão importante estar de olho na concorrência, né? Certamente. Então, Cris, tem gente oi. fazendo e tem soluções tecnológicas que não estão fazendo. Exato. E o mais Sérgio, curioso, essas soluções perfeito. tecnológicas estão levando o proprietário de vocês. Então, Sim. não percam a oportunidade, né, de falar com o proprietário e também ouvir o inquilino, né? O inquilino também é protagonista, né, na locação, o inquilino também está ali procurando o imóvel é moradia, é uma coisa muito sensível, muito séria, então falar com o inquilino e entender o inquilino e também se aproximar do proprietário e falar com ele constantemente. Isso é importante e que os grandes gigantes tecnológicos aí, com fundos de investimento, com tudo isso, eles investem muito em esteiras digitais, que é o tema da moda, né? Nós temos uma esteira digital, né? E a qualidade fica em segundo plano. E é isso que a imobiliária ali constituída, a imobiliária regionalizada, a imobiliária que conhece o mercado dela, que sabe, né, como funciona o mercado que ela atua, os imóveis, conhece o imóvel, tem, que eles não têm. Isso mesmo. Eu acho que por hoje deu, porque se deixar, a gente fica mais 2 dias aqui falando desse negócio que, como eu disse, né, zona de conforto total, mas a gente quer deixar para o próximo episódio, tá trazendo para vocês aí agora mais elementos aí para construir estratégias. Eu gostaria de pedir para vocês realmente um enorme favor, porque esse programa foi construído para vocês. Então, a gente precisa da participação de vocês, nos dizendo quais são os temas que vocês gostariam que nós tratássemos aqui no programa. Quais são as pessoas que vocês gostariam de ter aqui para contar para vocês alguma coisa que vocês querem saber, né? Então, quais são as dúvidas, questionamentos, críticas, sugestões? Estamos abrindo um canal especialmente para isso, neste primeiro momento por e-mail. O e-mail é falandoemlocação, sem cedilha e sem acento, @unioncorp.com.br. Aqui, ó, já apareceu aqui, ó, no rodapé. Falando em locação, sem cedilha e sem acento, @unioncorp.com.br. Contamos aí com a contribuição de vocês, porque a gente quer melhorar a qualidade e o nível para vocês, tá? Próximo episódio, então, vamos falar de estratégias para vocês. O programa, vou falar o nome do programa, porque o meu diretor de arte aqui dá bronca. Então, o programa Falando em Locação, espero que vocês tenham gostado do nome que a gente deu para o programa. Vai estar trazendo aqui o tema estratégias. Estratégias para quê? Para vocês melhorarem o negócio de vocês, para vocês ganharem mais dinheiro, fazerem mais negócio, tá? Usando aí garantias sólidas e onerosas, por incrível que pareça, tá? Nos aguarde. Beijo para vocês, até o próximo.